Boa noite, está a começar o Telejornal. Vamos conferir para já os títulos das principais notícias. A Assembleia Nacional discute o Orçamento Geral do Estado e as grandes opções do plano para 2016. Educação, saúde e agricultura são as grandes prioridades do Orçamento Geral do Estado. Dívidas, a Segurança Social atinge mais de 22 mil milhões de dólares. Boa noite. A Assembleia Nacional iniciou hoje a discussão do Orçamento Geral do Estado e as grandes opções do plano para 2016. Um orçamento de cerca de 3 bilhões 725 mil milhões 333 milhões de dólares que deverão ser implementados no corrente ano. As discussões de hoje foram na generalidade e objeto de um debate acarolado. Depois de verificado o quórum, o Presidente da Assembleia Nacional dava assim início ao debate sobre o Orçamento Geral do Estado do 16º Governo, chefiado pelo Primeiro-Ministro Patrício Trovoada, que destacou as premissas em que se baseia o mesmo, bem como as grandes opções do plano. Um orçamento cujo valor é de 3 bilhões 723 mil milhões 333 milhões de dólares, cujas receitas correntes deverão aumentar para 15,1% do Produto Interno Bruto, face uma estimativa de execução de 2015, sendo esta uma condição a nível do programa com FMI para que Santo Meio Príncipe atinja o objetivo do déficit primário doméstico numa tendência decrescente de 2% do PIB para 2016. Na presente proposta, as despesas correntes foram fixadas a 1 bilhão 402 mil milhões 82 milhões de dólares, o programa de investimento a 2 bilhões 142 milhões 150 milhões de dólares e as despesas financeiras, a amortização da dívida pública no montante de 180 mil milhões 101 milhões de dólares. De forma a cumprir cabalmente as propostas constantes do Orçamento Geral do Estado para o corrente ano, prevê-se uma arrecadação de receitas correntes no valor de 1 bilhão 276 mil milhões 225 milhões de dólares de donativo no valor de 1 bilhão 348 mil milhões 948 milhões e de financiamento estimado em 1 bilhão 100 mil milhões 160 milhões de dólares. O Primeiro-Ministro destacou também o facto de que o aumento da massa salarial, resultante da fixação do salário mínimo nacional, poderá ser um impulso ao consumo privado e à geração de receitas. Este facto poderá vir a ter o seu efeito multiplicador no crescimento do PIB, ainda mais reforçado se tivermos em conta que o aumento dos salários faz-se num contexto em que a inflação se encontra numa tendência claramente decrescente, aumentando consequentemente o seu valor real e o poder de aquisição ou de compra dos trabalhadores. A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2016 tem igualmente em linha de conta as metas previstas na facilidade de crédito alargada acordados com o FMI, nomeadamente o peso das receitas fiscais em termos do PIB, que não deve ser inferior a 15%, o peso das despesas com pessoal em termos do PIB, que não deve ser superior a 8,7%, e o saldo primário em percentagem do PIB, que por sua vez não deve ser superior a 2%. Os trabalhos de análise do Orçamento Geral do Estado deverão ter a sua continuidade amanhã na Assembleia Nacional. Infraestruturas, saúde, educação e agricultura são as prioridades do Governo neste Orçamento Geral do Estado. O Primeiro-Ministro Patrício Maria Trovoada destacou que a proposta desse orçamento vai permitir um crescimento económico para 2016 estimado em 5% e uma inflação média de 4%. Esta proposta de Orçamento Geral do Estado continuará a dedicar grande fatia dos recursos disponíveis à melhoria e tornar mais eficientes os serviços públicos gerais, tendo sido alocado 33,4% do total do OGE para o corrente ano. Pretende-se numa melhoria nítida na qualidade dos serviços e na sua eficiência e nos investimentos necessários para a redução dos custos e desperdício na produção dos bens públicos e permitir também à nossa administração estar à altura dos desafios
que impõe a agenda de transformação do país. Importará aqui destacar também os esforços que deverão ser feitos na reforma de todo o sistema judicial, onde passos significativos já foram dados em 2015, com o início do processo de inspeção dos magistrados judiciais e do Ministério Público, bem como dos demais funcionários judiciais e do Ministério Público, o que, combinado com as outras ações previstas na reforma global do sistema de justiça, contribuirão a médio e longo prazo a uma melhoria não só do próprio sistema, como também melhorará definitivamente o ambiente de negócios, a coesão social, a paz, a concórdia e a tranquilidade social. Naturalmente, a saúde de cada um de nós, individual e coletivamente, é um fator essencial para o crescimento econômico do nosso país. Por conseguinte, o Governo decidiu, na sua proposta de orçamento para o ano corrente, dedicar 14,1% do total dos recursos a esse setor. A modernização das infraestruturas sanitárias e serviços hospitalares ao nível do Aires Menezes será uma prioridade do Governo consagrado no OGE para o ano 2016. O nosso propósito é criar as condições que assegurem uma maior diversidade e melhor qualidade de serviços básicos de saúde, quer na vertente preventiva, quer na curativa. Com as infraestruturas de base necessárias para proporcionar o aumento da rentabilidade dos investimentos e para que a produtividade marginal dos capitais investidos garanta o devido retorno, cerca de 9,2% do total do OGE serão consagrados ao setor transportes e comunicações. A agricultura continuará a ser a principal fonte de emprego de grande parte das famílias santomenses. É neste sentido que o Orçamento Geral do Estado para 2016 dedicará grande parte dos seus recursos para a criação de condições para a infraestruturização e desenvolvimento rural, a construção de caminhos rurais e outras infraestruturas de apoio à segurança alimentar, bem como apoio à cultura de exportação, favorecendo desta sorte a geração de riqueza, não só ao nível rural, como também de toda a nossa economia. Todos esses esforços permitirão certamente acelerar o crescimento e criar mais empregos duradouros. A continuação do processo de eletrificação de todo o país continua a ser uma das prioridades do Governo e disponibilidade de energia em quantidade e qualidade às nossas populações e aos agentes econômicos, que vai impor a afetação de 6,4% do total do OGE. Primeiro-Ministro, na abordagem do Orçamento Geral do Estado, esta quinta-feira, no Parlamento. Entretanto, a oposição reagiu ao discurso do Primeiro-Ministro. O deputado Aurélio Martins, o líder do partido MLSTB-PST, foi o primeiro. O discurso que nos acaba de brindar o Sr. Primeiro-Ministro sobre a apresentação destes dois instrumentos fundamentais de gestão do Estado democrático não difere em nada do apresentado há 2 dias sobre o Estado da Nação. Tratou-se de um discurso contemplativo, de um rosário de boas intenções, mas que continua a ser muito pouco consistente para cumprir o desejo do seu confesso de transformação de Tomé e Príncipe em Dubai, na sub-região, assente na mudança e adoção de um novo paradigma capaz de dar sinais evidentes de dotar o país de uma macrovisão estratégica verdadeiramente coerente e sustentada na agenda de transformação Horizonte 2030. Sr. Primeiro-Ministro, tendo presente o quadro macroeconómico, ora descrito, atendendo-nos ao projetado no documento, objeto da nossa apreciação, o Dubai não se constrói com as GOP descontextualizadas nas grandes linhas de rumo incitas na Agenda de Desenvolvimento 2030, mas concretamente para o triênio 2016-2019 e muito menos com um golpe tão pouco consistente e sustentado como este que nos é apresentado para o corrente ano de 2016. Se não, vejamos. Como é que o Sr. Primeiro-Ministro, depois de caracterizar o contexto e o quadro macroeconómico desfavorável e persistente em que se vive ao nível mundial, com grandes tensões nos mercados internacionais, ditadas sobretudo pela significativa variação em baixa do valor do barril de petróleo, possa justificar que o macrocrescimento projeta de 5%
contra os 4% do ano transato, consiga alavancar a nossa economia, proporcionar a criação de emprego e combater a pobreza, etc., nos termos em que nos é proposto. Não é possível fazer-se um alinhamento objetivo entre as grandes opções do plano e o OGE, tanto realizado em exercício de 2015, como relativamente a propostas destes documentos para o exercício econômico 2016, porque existe um grande desfazamento entre o que se propõe nas GOPs e na sua articulação com o OGE. Criação de uma Comissão de Verdade, de Reconciliação, defendeu o deputado Delfim Neves no primeiro dia da discussão do Orçamento Geral do Estado e das grandes opções do plano. O deputado do PCD defendeu também a necessidade de se encontrar um clima de coesão e de paz para alavancar o país. É necessário encontrar um clima de coesão, da paz, para nós alavancarmos este país. O senhor primeiro-ministro, ao iniciar o discurso, disse que na apresentação que fez a quando o debate sobre o Estado da Nação, esvaziava efetivamente o discurso aqui incendiário, naturalmente. Se eu entendi bem. Por isso que nós havíamos dito que esse debate até era extemporâneo, porque esvazia efetivamente o conteúdo do debate no Orçamento Geral do Estado. Mas ele foi importante, porque o governo traz um discurso do Estado. Um discurso que nós admiramos, porque o governo tem um discurso oposto àquilo que é o poder. O discurso de facilitismo. O governo deve dizer que é possível. Aliás, nada que é impossível, nada é impossível. Impossível é nada, aliás. É possível, mas é difícil. É preciso ter a coragem de dizer isso. E a nós nos agradou ouvir, na sua locução, algumas questões que é difícil dizer publicamente, mas teve a coragem de dizer, porque o país efetivamente tem dificuldades. É preciso reconhecer isso. Estando reconhecido isso, é preciso que também as pessoas que apoiam o governo, que têm toda a liberdade de opinar, de fazer murmúrios, isso na política é salutar, mas com muito respeito e dignidade. Isso fez-nos pensar que, se efetivamente o seu discurso é consequente e coerente, então, se calhar temos que pensar efetivamente numa comissão da verdade e reconciliação. O primeiro-ministro Patrício Trovoada defendeu a necessidade de se implementar reformas para melhorar a execução das finanças públicas. Patrício Trovoada lançou, por outro lado, neste primeiro dia da discussão do Orçamento Geral do Estado e das grandes opções do plano, o desafio de que é preciso que as pessoas se predisponham a discutir de uma forma séria os dois instrumentos apresentados pelo Governo à Assembleia Nacional. Se nós, de facto, queremos entrar em discussões sérias, eu acho que toda a gente pode perfeitamente sair esclarecido de qual é a realidade e qual é a verdade dos números. Isso é possível no trabalho da Comissão, em que o Ministro das Finanças pode ser chamado antes da discussão do OGE, e poderá ser ainda possível discutir-se quando teremos em sede das comissões especializadas para a discussão da especialidade. Mas é preciso, de facto, que as pessoas se predisponham a discutir do país de uma maneira séria. O crescimento, 4 ou 5%. O crescimento da África, nos últimos anos, tem sido 4, 5%. O crescimento europeu tem estagnado, dificilmente chega a 1%,
alguns estão em recessão. O crescimento dos países emergentes. A economia brasileira era a 6ª economia mundial há poucos anos. O Brasil está em recessão. A inflação está a disparar. Daí que é preciso saber daquilo que estamos a falar. A nossa economia, há vários anos, está entre 4% e 5%. Ora, a economia europeia, se estivesse a 4%, eles estariam muito longe. Teriam resolvido os seus problemas, nomeadamente o desemprego. Ora, as economias como as nossas, entre 4% e 5%, ora, um orçamento aprovado em metade do ano, se nós conseguimos chegar a 77%, não é mau, é mesmo um bom resultado. O que nós temos que perceber é realmente as nossas deficiências e resolver o problema das deficiências. Quer falando com os organismos internacionais, mas quer reforçando também a nossa capacidade. Daí que, se nós olharmos nos últimos anos, o dinheiro certo, e eu vou tomar o caso de Taiwan, quase todos os anos não conseguimos gastar 100% dos 15 milhões de Taiwan. E será ainda o caso este ano, em que a execução com Taiwan está um pouco acima de 80%. Mas está aqui dinheiro disponível e, se nós olharmos para trás, vários anos não conseguimos nunca gastar 100% dos 15 milhões de Taiwan. O que leva perfeitamente a colocarmos o problema de reformas. E as reformas é para toda a gente, porque são para melhorar a execução global das finanças públicas em São Tomé e Príncipe. O Grupo de Interesse de Manutenção de Estradas, GIM, também esteve hoje em discussão no Parlamento. O deputado do MLSTB-PST, Fernando Maquengo, diz ter reconhecido que existe uma certa dificuldade do Governo em financiar a continuidade do GIM e levantou também a questão da autoridade do Estado. Sabemos que o GIM abarca cerca de 3.000 famílias santomenses e tem um grande impacto também na condição das vias de acesso, sobretudo no mundo rural. Ora, reconhecemos que há uma certa dificuldade em financiar essas atividades, continuar a financiar essas atividades. Mas parece-me que a continuidade deste projeto vai estar indexado às receitas provenientes dos fundos sociais das empresas petrolíferas. Ou seja, quando se firmam contratos petrolíferos, existem os projetos sociais. Parece-me que indexou-se, portanto, a continuidade dos GIMs aos tais financiamentos de projetos sociais. Ora, sabemos que há, muitas vezes, o desbloqueio desses valores das empresas petrolíferas não é constante, daí que será muito difícil contar com esses fundos para alimentar um projeto de tal dimensão. O governo, o 16º governo, tenho eu por entendido, definiu como uma das suas políticas, já no orçamento anterior, a afirmação da autoridade do Estado. Como é que se explica que a esta data a direção, portanto o serviço da Inspeção de Finanças não esteja dotada ainda de uma estrutura credível, ou seja, de um diretor devidamente nomeado para efetivamente fazer a fiscalização das finanças do Estado? A questão sobre o GIM, eu acho que essa questão foi subejamente aqui explicada, que em 2014, 2015, o governo pagou
ao GIM cerca de 750 mil euros, contra os 70 mil pagos em 2014. Portanto, eu não sei que tipo de explicação podemos dar mais à volta disso. Houve uma questão sobre o inspetor-geral. A Inspeção-Geral de Finanças tem, neste momento, sob a sua tutela, alguém de experiência reconhecida, com vários anos de experiência, e que conduziu e concluiu mais de 10 auditorias às empresas públicas, aos serviços públicos autónomos que estão neste momento na Procuradoria. É alguém que já trabalhou nessa matéria, conhece e tem dado provas que é um bom inspetor. Ele, nesse momento, é inspetor-geral adjunto, que está acumulando a função de inspetor-geral, sendo lugar de confiança do governo. O rebocador adquirido recentemente pela Inapor também mereceu destaque neste primeiro dia da discussão do Orçamento Geral do Estado e das grandes opções do plano. Foi muito propalado o facto da Inapor ter adquirido um rebocador. Um rebocador que, segundo informações, tem cerca de 45 anos de existência e que teria custado aos cofres do Estado cerca de 400 mil euros. Informações que temos. Se forem falsas, digam-nos. 400 mil euros, porque o rebocador em si custou cerca de 300 mil e cerca de 12 técnicos da Inapor que se deslocaram para ir buscar o rebocador com um time, com um período mais ou menos para uma semana ou duas, acabaram por ficar lá cerca de 90 dias. E no fundo, portanto, o Estado, portanto o erário público, foi de cerca de 400 mil euros. O primeiro esclarecimento que eu gostava de fazer, acredito eu que o senhor deputado Fernando Maquingo não ignora esse facto, é que a Inapor é uma empresa pública com autonomia administrativa e financeira. Determinadas despesas feitas pela Inapor acima de um determinado momento, de um montante, carecem sim de um parecer da direção do Tesouro. O rebocador custou sim a Inapor 300 mil euros, recebeu o parecer favorável da direção do Tesouro. Os demais custos adicionais a que fez referência têm a ver com o facto dos marinheiros que foram enviados para trazer o rebocador terem tido a obrigação de ficar mais tempo em Portugal porque não estavam, digamos, devidamente habilitados para fazer o transporte do rebocador a partir de Portugal, tendo em conta as normas que são impostas para o efeito. Daí que esses marinheiros foram submetidos a uma formação que permitiu também pela primeira vez capacitar técnicos nacionais para fazerem transportes transnacionais de embarcações. É preciso, para que as pessoas possam perceber e para que não se esteja a fazer política por política, que a Inapor, antes de adquirir este rebocador, pagava mensalmente de aluguer 40 mil euros. 40 mil euros em cerca de 2 anos, dando cerca de 960 mil euros de aluguer de rebocador de terceiro. Portanto, fazer a opção pela aquisição de um rebocador próprio por 300 mil euros parece-me ser uma melhor opção de gestão. Por um lado. Por outro lado, com o pagamento de 40 mil euros a um rebocador de terceiro, a Inapor só conseguia transportar diariamente cerca de 30 contentores.
com apoio de um outro rebocador da Enapor. Com a aquisição desse rebocador, a Enapor consegue diariamente transportar até 120 contentores. Parece-me aqui também que é uma melhor opção de gestão. Como dizia aqui um deputado, contrariamente àquilo que é válido para os juristas, para os gestores só há dois caminhos. Ou é bom gestor, ou é mau gestor. Mais informações desta sessão plenária da Assembleia Nacional do Espaço em Destaque, depois do telejornal. A dívida ou incumprimento das obrigações de muitas empresas, quer públicas como privadas, para com a Segurança Social, atingiu até o ano passado mais de 20 mil milhões de dobras, cerca de $1 milhão. Por isso, o Instituto Nacional de Segurança Social vai adotar a partir deste ano 2016 políticas rígidas, conferidas por lei, para que as empresas respeitem suas obrigações para com os trabalhadores. Pior do que as dívidas de muitas empresas, a Segurança Social, só mesmo o fracasso ou a falência da instituição, o que pode ser mesmo muito pior. E para que isso não aconteça, o Instituto Nacional da Segurança Social tem já algumas ações delineadas. Para este ano, espera-se inquirir pelo menos 1.000 entidades empregadoras, portanto, pelo menos 1.000 contribuintes, né, com processos individualizados, mas também espera-se realizar 4 campanhas de fiscalização e sensibilização sobre a segurança social, sobre os seus benefícios, sobre as obrigações que os trabalhadores e as entidades empregadoras têm para com o sistema. Portanto, vai-se fazer 4 campanhas dessas, sendo 2 viradas para o setor público e 2 para o setor privado, mas também haverão ações de fiscalização, essas sim concretas, viradas para determinados ramos de atividade que nós, portanto, não queremos aqui anunciar para não, portanto, causar algum alarido. Sem alaridos, porque a ideia, depois dessas campanhas de fiscalização e sensibilização, é mesmo cair em cima das empresas incumpridoras, sejam elas públicas ou privadas. É um cenário bastante mau, que descredibiliza bastante a própria segurança social, e é contra este cenário, contra esse estado de coisas, é que nós queremos, enquanto Inspeção da Segurança Social, enquanto uma unidade orgânica do Instituto Nacional de Segurança Social, lutar, não é, para que se inverta, porque a segurança social, além de recolher contribuições para pagar prestações diante da ocorrência de um outro risco previsto legalmente, tem também que zelar pela sua confiança. Pensamos que a confiança, se calhar, é o maior mote da relação entre os contribuintes e beneficiários por um lado e a segurança social por outro lado. Porque as dívidas de muitas empresas, quer públicas como privadas, mas particularmente as públicas, atingiram números insuportáveis, o inspetor-chefe do Instituto Nacional da Segurança Social dá até um exemplo específico. Em termos globais, pode-se estimar que a dívida para com a segurança social, quando digo dívida, digo a contabilizada, a líquida, vencida e exigível, ronda neste momento os 15 a 20, podemos assim dizer, mil milhões de dobras. Para dizer que só uma entidade empregadora deve à segurança social neste momento mais de 10 mil milhões de dobras. Isto porque esta entidade, como muitas outras, diante da, podemos dizer,
impotência ou inoperância acumulada do Estado ao longo dos tempos, não é? Foi retendo na fonte, efetuando na fonte os descontos legais e obrigatórios para com a Segurança Social, mas não foi entregando os montantes. Infelizmente, o caso desta empresa, que por sinal é pública e que goza de autonomia administrativa e financeira, não é o único, mas que também, felizmente, não tem posto em causa o direito dos trabalhadores aposentados, porque a Segurança Social tem coberto com os descontos de outros setores. Por essa dívida não vai responder o erário público em si, mas sim o património, portanto, dessa entidade. E para que situações destas não voltem a repetir-se e para pôr cobro de uma vez por todas a outras situações anómalas, o Gabinete de Expensão do Instituto Nacional da Segurança Social procede neste momento ao recrutamento de mais 7 inspetores para reforçar os 4 já existentes. Estão, podemos assim dizer, abertos cerca de 150 processos, sendo 103 processos de inquérito, portanto, visando constatar no terreno realidades relevantes para a segurança social, verificar se a entidade empregadora está a cumprir ou não as suas obrigações para com a segurança social. Há também abertos 39 processos de cobrança. Estes são, portanto, para recuperar dívidas de contribuições, juros e multas para com a segurança social, e 3 processos de contraordenação, portanto, visando sancionar entidades empregadoras que eventualmente tenham cometido infrações à legislação da segurança social. Por tudo isto, o Departamento de Inspeção do Instituto Nacional de Segurança Social apela às empresas públicas e privadas que estejam em situações de incumprimento para procederem à regularização da sua situação e também a todos os trabalhadores para certificarem a sua condição. A Direção de Impostos faz um balanço positivo dos primeiros dias da entrada em vigor do despacho que substitui o pagamento de impostos por via de selos por carimbos, embora reconheça também algumas falhas, quer os funcionários das instituições responsáveis por esses expedientes, como os utentes, acham também positiva e pertinente a decisão. A TVS escolheu como referência os serviços de registros e notariados, mas podia ser também a Direção dos Transportes Terrestres, os serviços de saúde, entre outras direções cujos serviços exigem o pagamento por selos. Os utentes abordados partilham a opinião de que a medida é positiva e, portanto, vantajosa. A vantagem, do meu ponto de vista, em primeiro lugar, é diminuir o congestionamento, principalmente na direção das finanças. E também facilita, né? Estamos sempre a usar com o mundo com nova tecnologia, nós inovamos. Então a iniciativa de substituição do selo pelo carimbo é uma iniciativa boa. É uma forma de aliviar o utente, porquanto essa ida e vinda e colocação de selos, que são vários selos e colocar em vários documentos, para nós, para mim e para utentes não é assim muito lucrativo. Então para nós é quando nós conseguimos diligenciar, quanto menos diligência nós fizermos é melhor. Vamos imaginar, o senhor tem um projeto de construção civil e o senhor tem que colar os selos por cada folha do projeto. E dependendo do projeto, às vezes há muitas folhas e o senhor tem que colar cada folha um selo. E fazer isso, o senhor leva tanto tempo a colar os selos e muito trabalho, e às vezes que o senhor não consegue entregar o documento no mesmo dia. E não só os utentes veem vantagens de decisão, os funcionários que antes tinham que certificar todos os valores selados, dependendo do valor dos processos, o que dava alguma trabalheira, também têm razões para satisfação. Dona Celina, o que é que está a achar do movimento agora, né, que em vez dos selos tem agora os carimbos? Quais são as facilidades que vê nesse processo? Para mim é mais fácil. O Estado pensou muito bem de fazer isto. Com carimbo é tudo mais fácil, agora mais rapidamente. É mais fácil também contabilizar, não é? Sim, sim. Com os selos, vocês tinham que conferir. Sim, tinha que conferir o valor, fazer, mas assim é mais fácil. É só ver o valor e colocarmos o carimbo, é mais fácil. E da parte dos utentes, o que é que têm achado deles? Eles também estão contentes, estão satisfeitos.
Então, do vosso lado, então, as coisas são mais fáceis. Já que a decisão agrada a todas as partes, a Direção dos Impostos faz um balanço positivo, apesar de reconhecer alguns constrangimentos. O balanço que nós fazemos do primeiro dia, nós estamos a meio do segundo dia da aplicação desta medida, ou seja, a abolição das estampilhas fiscais é positivo. No outro serviço tem havido alguma questão não muito esclarecida, não muito clara, mas em estreita relação com a administração fiscal temos acautelado essas preocupações. Para dissipar as especulações que se prendem essencialmente com o uso dos carimbos por parte dos próprios serviços e direções, a Direção dos Impostos está a organizar encontros personalizados. Uma outra queixa vem dos utentes cujos processos exigem pagamentos superiores a 100 mil dobras e que devem, à luz da decisão, serem pagos no Banco Central, o que lamentam precisamente devido à morosidade de atendimento nos balcões dessa instituição. Entre dúvidas e perguntas, o diretor dos impostos também responde aos particulares que prestam serviços paralelos e que, por via disso, têm em sua posse grandes quantias em selos. O que fazer deles? Quem tiver armazenado um certo número de selos, que deve também dirigir à Direção dos Impostos, de modo que nós encontramos uma solução. A solução que nos ocorre neste momento é que estes selos devem ser remetidos outra vez à Direção dos Impostos com uma nota apropriada e nós, no mínimo, o que dispõe a lei é que haja encontro de conta. A pessoa será ressarcida deste prejuízo, se nós quisermos considerar assim, mediante, como disse, encontro de conta. Quando ele tiver o dever do pagamento do imposto de selo noutra ocasião, isto será deduzido. Então, por isso, não haverá caso de reembolso. Dúvidas à parte, os carimbos estão já a substituir os selos como meio de pagamento de impostos, uma decisão que entrou em vigor no dia 1 de janeiro. E com esta notícia concluímos a edição de hoje do Telejornal. Boa noite.